Olá, boa tarde. Tudo bom? Eu vou começar a fazer uma dinâmica com vocês. Eu gosto de fazer as coisas e não ficar parada. Desculpa porque a gente está no ar-condicionado e eu vou ligar uma vela, né? Mas vai ser bom. Vou pedir ajuda, vem cá. Sei que eu não sei o nome. Já incumbiu. Por favor. Pra gente poder colar essa vela no copinho, tá? Muito bem. Vai dar um incenso aqui doido. Qual é seu nome que eu não lembro? Quanto? Verônica. Verônica, você tem supostamente alguns minutos de vida. Olha para essa vela e você fala assim: na minha existência, eu gostaria de ter feito. E aí o que você acha que você gostaria de ter feito se você pudesse? Calma, não se preocupa, todos vão falar, tá bom? Bom de igreja mais pequena, que a gente consegue fazer todo mundo participar, sem problemas. Só desde que não demore, né? Assim, a vela tá pequena, né? Então, vamos lá. Na sua existência, o que você gostaria de ter feito? Considerando que isso seria nosso tempo de vida e tá curto, tá bom? Eu queria ser menos tímida e trabalhar mais na obra de Deus, no trabalho missionário. Passa a vela para alguém e aí todo mundo já vai pensando aí o que você gostaria ou poderia ter feito. Vai na ordem aqui, ó. Vai na ordem. Vai na ordem. Vamos todos. Pega a vela. Você gostaria de ter feito ainda na sua vida? Ai, como é que é o nome? Arrumar uma profissão, me formar, casar e viajar. Nossa, muita coisa, glória a Deus. Isso aí, passa a vela, passa a vela. Com cuidado para não apagar. Não, todos. Eu não sei, é Carol? Carol, vamos, Carol. Sou do time da Carol. Passa aí para o pessoal, ajuda aí. Vamos lá. O que você gostaria de ainda fazer se tivesse um pouquinho mais de tempo? O que você quer fazer? Na vida, qual é seu sonho? Ah, muito bom. Excelente, brincar muito. Passar mais tempo com a família. A outra ela esconde. Você? Muito bom. Passa aí, cuidado aí Ah, meu Deus, o fogo. Segura essa chama, ó a chama, ó a chama. Vamos lá. E aí? O que você gostaria de fazer mais? Ter me dedicado mais à arte, né? No caso, desenho. Jogar mais futebol. Me dedicar mais à minha família e ficar mais no interior, né? Na casinha no meio do mato, né, Brad? Com os bichinhos, não é isso? Não quero falar, não gosto. Então, eu estar mais próximo de Deus a cada dia e ver minha família toda na presença do Senhor. Me dedicar mais às coisas de Deus e ter tempo com a minha família.
Faculdade de Engenharia Civil. Ah, eu tenho tempo, mas eu me formaria. Me formar em ciências contábeis. Eu quero me dedicar mais à obra do Senhor e viajar. Gostaria muito de viajar. Eu gostaria de ter terminado a faculdade de biologia e ter feito turismo. Bem, eu queria plantar uma árvore. Me lembrei que eu já plantei. Já casei, já tive filhos. Agora eu quero só me preparar para a volta de Jesus. Dá tempo, sim, uma boa ideia. Vou plantar. Ai. Tô pensando. Terminar os estudos, ter uma base financeira boa, ajudar minha família e ter o tempo para curtição, para lazer, né? Meu é viajar mais. Eu queria ser rica. Ah, foi rápida. Muito bem. Olha que ainda sobrou um pouquinho de vida. Mas como é que foi? Rica. Como é que foi para você enxergar essa vela acabando e você tendo que pensar ainda o que dá para fazer com o tempo que sobra? Vou apagar aqui, licença. E se eu dissesse que a gente tem esse tempo? Não vou fazer exercício não, tá? Isso não é, ah, meu Deus, vou ter que falar de novo. Se eu dissesse para você que você e eu temos mais tempo, por que a gente só considera as coisas ou só reavalia a vida quando parece que a gente tem pouco tempo? Que aí a gente para pensar rápido tudo que a gente já fez, tudo que ainda tem para fazer. Aí eu começo a falar assim, nossa Deus, me dá um pouquinho mais de tempo ainda porque eu ainda não realizei. Então, algo para a gente pensar. Me ajuda aí, por favor. O primeiro vídeo do Up. Eu vou passar aqui uns videozinhos hoje, vou tentar ser dinâmica, tá bom? O primeiro, talvez você já tenha assistido esse filme, é um trechinho só do filme, mas para a gente poder começar a conversar. Tá bom? E pode apagar a luz, por favor.
Muito bem. Lições que a gente tira desse vídeo. Vamos lá. Quem quer começar? O que você tira de percepções desse vídeo? E lembrando que tem mais outro, mas calma. Isso é mais leve. E aí? Oi? Um pouco o microfone fica mais fácil. A gente precisa aproveitar cada momento, cada segundo. Se você está com uma pessoa que você ama, você tem que sempre fazer o melhor, se dedicar para que as coisas aconteçam, né? Eu acho que sempre fazer o melhor. Eles passaram por vários perrengues, né? E permaneceram juntos, unidos em todos eles. E a gente percebeu também que eles tinham uma certa economia, né? Eles tinham um planejamento financeiro, que cada perrengue que eles passavam, ele ia lá e quebrava o cofrinho, para suprir aquela necessidade deles. E eles casaram jovens, como a maioria, e independente dos problemas, eles foram juntos até o fim. Tem mais. Uma coisa também que ficou muito nítida ali é que eles sempre deixaram o sonho ser uma prioridade para trás, né? Aquela prioridade que era emergência no momento, eles ia no sonho lá e resolvia aquilo que passava e acabou não realizando o sonho. E muitas vezes a gente faz isso na nossa vida. Aquilo que é um sonho a gente vai deixando porque tem outras prioridades e a gente acaba não realizando o nosso sonho por isso. Uma coisa que me chama a atenção que você falou, eles foram realmente deixando o sonho diante de outras situações. Mas o que o videozinho mostra? Que apesar disso, eles viviam. Eles estavam viajando, passeando de carro, a ponto de viver até demais, porque ele quebrou a perna em um momento, teve vivência. Então, a vida não foi só o sonho de criança. E tem mais coisas, mas se a gente for observar, esse vídeo, gente, só esse filme foi um sucesso só por causa desses 4 minutinhos. Que o resto do filme é legalzinho, mas isso aí é tipo assim, é o início e o fim, ciclo da vida pra gente, assim, de quebra. Né? Como a gente falou, o casamento, aí a família dela é toda animada, a família dele é toda tímida, toda quieta, né? Toda reservada. Mas isso são coisas pra gente pensar sobre a vida. E aí eu vou pedir... É Mateus? Isso. Para não falar o nome errado. Mateus, joga para mim o PowerPoint para a gente conversar rapidinho, nessa tarde. Porque eu queria falar com vocês um pouquinho sobre é sobre isso e não tá tudo bem. Isso foi o título que o pessoal de Manguinhos me passou para falar com eles. Aí eu falei, achei legal, o meme tá em alta. É sobre isso e não tá tudo bem. A gente precisa falar um pouco sobre aquilo que dói. A gente precisa, às vezes, perceber que a vida está passando na nossa frente e a gente não tá vivendo, está só existindo. E muitas vezes a gente está vivendo e está vivendo com sofrimento. Está vivendo, desculpa a expressão, vivendo mal. Não vivendo com a qualidade com que a gente poderia viver. Esse é um símbolo, né, que você deve lembrar do Setembro Amarelo, que a gente trata sobre questões emocionais. A gente vai entrar no Dezembro Branco, que também aborda a depressão, embora pouco se fala dele. Mas eu queria conversar com vocês. É para cá? Para cima? Mas não foi. Vamos ver. Senão você passa para mim, ó. A pilha tá ok. Deixa eu ver. Mas não está ligando aqui. Passa para mim, então, aí, Mateus. Vai dando clique, por favor. Isso, dá um clique. Você lembra quem é essas pessoas? Você faz ideia de quem são? O que há em comum entre eles? Vamos ver, vamos lá. Humoristas, comediantes... Opa, me salve. Obrigado. Humoristas, comediantes, mas o quê? Todos eles passaram por um momento depressivo. Um, inclusive, realmente não está mais nem entre nós por conta disso, por questões emocionais. Mas todos eles gastaram parte da vida
fazendo eu e você sorrir. Viveram tentando mobilizar os outros a viverem melhor, quando eles mesmos tinham problemas. Porque todos nós temos problemas. A questão aqui é que nenhuma desses rostos, se você bater o olho, você vai falar assim, ih, está sofrendo. Como é que eu vou saber, então, quando alguém precisa de mim? Como é que eu vou saber que não está tudo bem? Porque é muito comum, quando eu faço essa pergunta, ou as pessoas me perguntam, a gente responde no automático, não está bem. Aliás, não está bem, não, perdão. Tudo bem é a resposta automática, né? Tudo bem. E não está tudo bem. E a gente precisa acostumar ou normalizar eu dizer quando não está bem. Claro que eu não vou dizer para qualquer um, né? Vamos supor, cumprimentei o pessoal na rua. E aí, beleza? Beleza. Eu vou chegar para ele e falar, não está beleza não. Poxa, nem te conto os problemas na vida. Não dá. Você vai filtrar com o que você vai falar. O problema é que como a gente acostumou a falar sempre que não está tudo bem, não está tudo bem, eita, agora passou tudo. Descambiou, passa todos. Isso, volta, vai para o próximo, por favor. Isso, muito bem. O problema é que a gente acostumou a falar assim, ó, estou bem, e aí, na realidade, disfarçando o que de fato está acontecendo. Pode? Isso, pode para isso. Então, o que está escrito aí no bem? Que, na realidade, não é bem. Eu estou acabado, eu estou perdido, o que mais? Triste, agoniado, machucado. Ah, tá louco agora o slide. Ganhando vida própria. Vamos ver. Deixa eu ver. Pra lá. Beleza, foi. Obrigado. Obrigado. E aí eu quero conversar com vocês sobre isso aqui. Excepcionalmente isso aqui. Primeiro, quero externar minha solidariedade à igreja, porque já de um tempo eu vim acompanhando a situação de vocês, o que vocês passaram recente. Antes de do acontecido trágico, eu já tinha... Chegou para mim, porque a minha família daqui da ilha, chegou a informação e na época até me dispus a ajudar, mas não foi viabilizado, não teve como, infelizmente. Mas eu preciso conversar com você e eu preciso da sua atenção, porque, semelhante aos vídeos que eu trouxe, eu queria falar com você sobre processo de luto. Como enfrentar o luto. E o luto não vai ser só porque perdemos pessoas queridas. O luto pode ser pela falta de emprego. O luto pode ser pela perda de um relacionamento, uma demissão, uma nota baixa. O celular dar pane pode hoje desenvolver um processo de luto. Luto, entenda o seguinte, processo de luto é perdi algo significativo. E o meu cérebro, para entender e associar e aceitar esse processo, ele vai precisar de tempo. Então, olha para aí para as fases, que eu vou explicar um pouquinho quais são. Não é, vamos lá, as fases do luto, por que eu estou aqui falando para você? Porque a melhor forma de encarar a perda e a dor é você identificar o que você está sentindo. Não fuja, não evite, apenas a gente vai tentar entender melhor em que fase, que se bobear aqui na igreja, vai ter gente em cada uma das fases. E é bom que a gente identifique até para saber se respeitar. É um processo de conhecimento e de respeito consigo mesmo. O seu cérebro está sofrendo uma dor e ele está tentando lidar com isso. Tá? E até se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, a gente vai conversando. Bom, a primeira, eu vou falar em ordem, mas já vou dizer o seguinte. Não tem um tempo. Eu não tenho como dizer que você vai passar pelo processo de luto em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano, em 2 anos, em 10 dias. O tempo de luto é único, individual para cada um. Se você superou rápido, glória a Deus por isso. Se o irmãozinho levou mais tempo, anos, deixa ele. Cada um elabora o luto de uma forma, tá? Nem todo mundo vai passar por todas as fases do luto, mas é normal que se passe por algumas delas. E não vai seguir, nem todos vão seguir a ordem que eu vou falar. Nem todos vão fazer o negação, raiva, barganha,
nessa ordem. Mas para que ocorra, digamos assim, uma superação do sofrimento, não da dor, tá? Superação do sofrimento causado, é preciso encarar essas fases aí. Dor vai doer. Desculpa ser meio que mensageira das trágicas notícias, mas dor vai doer. Porque a gente não substitui o espaço. O vazio vai estar lá. As memórias vão estar para lembrar. Só que com dor a gente vive. A gente não vive com sofrimento. Sofrimento a gente não consegue levantar da cama. Sofrimento a gente não consegue nem pensar em comer. Com dor, se você for ver, dor de cabeça, fica doendo, latejando, mas você ainda levanta e fala assim, olha, não estou rendendo muito não, mas eu vou tentar. Às vezes você fala assim, olha, vou sair um pouco mais cedo, mas você ainda faz alguma coisa. Mulherada que está aqui que sabe de cólica, a gente tem que levantar com dor e fazer, mas a gente consegue, não é o nosso melhor. Ou seja, a gente consegue, apesar dos pesares, viver com dor, com a dor. Às vezes ela vem mais forte, às vezes mais fraca. O que a gente precisa entender é o seguinte, sofrimento é opcional. E isso é trágico, talvez. Mas sofrimento é algo que eu posso determinar quando vai acabar. Então, o que eu estou querendo colocar aqui para a gente poder entender é o processo que o seu cérebro, a sua mente vai ter para entender a dor. Se você vai sofrer depois disso, aí é outra história, tá? Negação. Vou dar algumas ideias para vocês entenderem, assim como ali, ó, ali fala, frescura, isso passa logo. Na negação, a ideia é que a gente fale assim, não, é mentira, não aconteceu. Para com isso, é fake news. Quando a gente recebe uma notícia, por exemplo, o chefe me chama para me demitir. Eu falo, para, que bobeira, segunda-feira eu estou aqui. Estou de volta. Que me demitir nada? Sabe quando você quer sair e fala assim, você não pode me demitir? Claro que pode. Mas tá no processo de negação. A negação é uma das fases. Por exemplo, a minha avó, quando faleceu, a gente foi para o enterro tudo. Quando chegamos em casa, a minha cabeça conseguia imaginar, acho que muito iluminada pelos filmes que eu assistia, achava que minha avó estava viva no caixão que a gente tinha enterrado no cemitério. E que ela estava sem ar. Graças a Deus eu estou falando isso para vocês muito tempo depois que eu não cheguei para ninguém da família falando, volta para o cemitério, vamos desenterrar ela. Mas a minha mente processou, ela não morreu. Quer ver uma outra fase de negação? Quando a gente perde a pessoa e a vontade que eu tenho de ligar, de mandar mensagem, de parecer que a pessoa vai ver, que a pessoa está ali, parece que ela viajou e daqui a pouco ela volta. É a negação. É o meu cérebro se recusando, no primeiro momento, a aceitar que o pior aconteceu. Como uma proteção. Vai ser uma luta hoje. Está, ó. Juro para vocês, vou até falar. Eu juro que eu falei, Senhor, eu vou tentar fazer essa palestra rápida, concisa, objetiva, porque dependendo do resultado desse jogo, eu não saio daqui e a gente também não. E ainda estou assim, por favor, mantenha um empate, porque senão dá um caos. Mas tudo bem, vai dar certo, vai dar certo. Porque se o Flamengo ganhar, dá ruim, se o Flamengo perder, também dá ruim. Então tá, tipo, Senhor, segura esse resultado. Oi? Não, o empate até assim, acabou, aí vai para pênalti, o que for, aí beleza, entendeu? Para a gente poder sair daqui em paz. Né? Mas vamos lá. Voltando. Raiva. Raiva é aquela fase que, por mais cristão que você seja, você quer questionar Deus o porquê. Você pergunta o porquê. Você tem raiva de você tem raiva do universo, você tem raiva de gente que não tem culpa. De repente fica um sentimento visceral, um negócio horroroso. Você parece que fica fora de si. É o seu cérebro lidando com a dor. Barganha. Essa a gente faz muito. E se eu tivesse dito eu te amo? E se eu tivesse mais tempo para falar com a pessoa?
E se a gente tivesse ajudado? E se eu tivesse levado no médico? Eu tive uns pacientes nessa fase que uma das questões que eles levantaram era, por exemplo, a filha levou o pai ao Hospital Silvestre, fez tudo que podia. Só que ele não resistiu porque foi algo que fugiu completamente ao controle humano. Sabe aquelas bactérias resistentes, um negócio que assim, você nem sabe de onde surgiu, mas aconteceu? A filha estava transtornada tentando imaginar por que ela não levou para outro hospital, por que ela não tentou outro médico, por que ela não fez outro exame. E eu falava assim, mas não tinha como. Como é que você vai fazer um exame se você nem sabe o que você tinha que examinar? Como você vai bater na porta de um médico se você nem sabe qual médico você tem que buscar? Então, essa é a barganha. É quando eu paro e começo a me torturar com algo que eu acho que eu deveria ter feito e não consegui fazer, só que eu só penso depois. É que nem, vou dar um exemplo, o arroz queimou. O arroz queimou, aí você fala assim, puxa vida, por que eu não coloquei um time no celular? Ou por que eu não pedi para alguém me lembrar? Mas só depois que o arroz queimou que a gente vai pensar nas coisas, né? Nas prevenções. Isso é uma fase um exemplo, né, de fase de luto, tá? A depressão em si, a depressão do luto, ela é diferente da depressão comum. Por quê? Porque ela tem um gatilho, ela tem um motivo que gera isso. Não que as outras não tenham, mas o motivo está mais claro. Houve uma perda, houve uma situação dolorosa e a depressão ali, ela está envolvida nesse processo dessa dor. E aí a depressão, como provavelmente, não sei se, eu espero que vocês não conheçam, mas eu vou dizer os sintomas ainda assim. Dá vontade de isolar-se socialmente, ficar dentro de casa, perde-se vontade, o prazer de viver, mas não é simplesmente assim, quero morrer. A depressão em si, ela vai dar uma apatia. Por exemplo, deixa eu pensar uma coisa que a gente gosta. Gosto de comer sorvete, exemplo. E aí me chamam para tomar sorvete e eu começo a olhar o sorvete e me dá um enjoo. Parece que o sorvete está sem graça. Parece que o sorvete está sem sabor. O fato de eu perder o prazer em algo que me dava muito prazer é um sintoma de depressão. Eu gosto de cantarolar no chuveiro, cantar tal, de repente eu ouvir música me incomoda, está me dando um nervoso. É um princípio de depressão. Desregulou o humor. Ora estou bem, ora parece que, né, sei lá o que aconteceu, fui possuída por alguma coisa estranha, né? Porque o humor oscila de um jeito que depois, quando você vai ver, você não percebe você percebe a reação da pessoa que está com você, que fala assim, o que aconteceu? O que você está assim gritando? Por que você está estressado? Por que você está irritado? E você fica assim, eu estou normal. eu estou normal. E na realidade a gente não está. A gente só não está nem se dando conta da oscilação de humor. Mudança no sono, muito sono ou pouco sono, né? A famosa insônia ou hipersônia. Muito apetite ou pouco apetite, a desregulação do apetite também pode ser causado, pode ser princípio de depressão. Tá? E aí, por último, a aceitação. Não é que a aceitação é assim, beleza, morreu, acabou. Não. Na realidade, na aceitação, principalmente no nosso ambiente, é mais fácil de dizer. A gente se alimenta muito da esperança. Então, a aceitação, ela vem muito mais forte para a gente porque a gente sempre tem a esperança do reencontro. Então, para nós, sempre fica aquela coisa de é só um pouquinho de tempo. Logo a gente vai se reencontrar. A gente olha nos nossos enterros e fala assim, é só um descanso, já já a gente vai ter todo mundo junto. Então, é uma forma de eu aceitar que se foi por enquanto, que se foi por um momento, mas não é para sempre. E isso conforta, e isso consola. E como é que eu vou viver a partir de agora? E o que eu faço diante disso, depois disso?
Aí entra uma coisa que eu preciso que você e eu aprendamos. Chama-se ressignificar momentos. Exemplo, e aí é um detalhe. Por favor, para todos vocês, não evitem, não fujam de lugares e lembranças que lembrem pessoas queridas que já se foram. Sabe quando, por exemplo, eu não vou passar ali nesse negócio aí na frente que eu esqueci, na vendinha ali da frente porque isso me lembra a pessoa. Não. Você agora vai de um modo diferente, você vai ressignificar. Você vai quase como se fosse uma homenagem, uma lembrança que você sabe que é para você. Quer ver? Eu tenho uma paciente que toda vez ela ia com o pai para a praia. Ela só ia para a praia com esse pai. Era o amor, o xodó da vida dela. Ela era adolescente. O pai perdeu a batalha para o câncer em 2019. Quando ela veio para mim, ela falou assim, eu não consigo pisar na praia, porque toda vez eu só lembro do meu pai. Aí eu falei, olha, eu preciso, não porque minha vida não vai mudar nada com isso, mas eu preciso que você, aos poucos, vá para a praia, mas só você sabe que a praia vai te trazer essas lembranças e elas não podem se tornar ruins, elas precisam ser boas, precisam ser gratidão pelo que você viveu. Você precisa ir para a praia quase como se fosse uma homenagem à memória do seu pai. Não é nada místico espírita não, tá, gente? Não é, ai meu Deus, agora ele está me vendo. Não, não é isso. É uma homenagem para nós que continuamos, àqueles que nos deixaram. Eu não posso deixar de viver a vida simplesmente porque eu continuo aqui. Eu até falo, pensa comigo. Se para alguns dos nossos queridos, se Deus desse a oportunidade deles voltarem à vida para viver, mas viver com qualidade e plenitude. Sem pensar duas vezes, teria muita gente que a gente viu partir com Covid e muito mais, que pegaria e arrancar, né? Me dá essa chance que eu quero, vou voltar e pronto. Essa chance ela está sendo entregue para mim e para você. Só que a gente não está percebendo, porque a gente está tão acomodado a acordar, dormir, que a gente não percebe que Deus está colocando para você, olha, estou te dando a oportunidade de acordar e viver. O que você está fazendo com isso? Viva! Viva em homenagem a todos aqueles que não podem. Saia de casa, claro, com a permissão protocolar da pandemia, mas faça aquilo por aqueles que acamados não podem. Canta por aqueles que não podem cantar. Come por aqueles que, por exemplo, estão tendo que comer coisa com sonda. Desfruta da vida com o que você pode e tem de bênçãos em homenagem àqueles que não podem. Não é para, olha, como eu posso e fulano, não. Não. É porque a gente passa a dar mais valor à vida quando a gente compartilha momentos como esses, que a gente para e, por exemplo... Deixa eu fazer sentido aqui o exemplo. Eu falei para uma avó que havia ficado viúva, que agora era o momento dela fazer memórias com o neto. Então tinha muita coisa, vamos supor, ler jornal, tomar café de manhã, que ela fazia com o marido. Eu falei, agora você vai fazer com o neto. Cria novas memórias. Cria memórias com esse neto que não faz ideia do que isso significa para você, e você vai ter outro significado para um momento que poderia ser doloroso e passam a ser memórias boas. Então, a gente precisa não é apagar o que aconteceu, é trazer novos significados a coisas semelhantes. Quer ver um exemplo? A gente não vem todo sábado à igreja? Se a gente deixar, a gente vem no automático. Mas se você parar para pensar, todo sábado é uma nova experiência, um novo significado, um momento diferente, uma coisa diferente, uma memória diferente. Acampamento, então. Toda vez que a gente acampa, não é a mesma coisa. A gente até consegue enumerar a quantidade de acampamentos e eventos que a igreja fez, porque são diferentes. Por mais que os eventos pareçam iguais, as memórias são diferentes porque houve um significado novo. Tá bom? Diga. Elas são o quê? Sim.
tem que haver, como eu falei no início, tem que haver uma perda, não necessariamente morte. Mas precisa haver, pode ser uma frustração, uma perda de algo que foi simbólico. Por exemplo, digamos que você está com esse vestido lindo e esse vestido tem um significado, é algo que tem um afeto pessoal. Aí ele rasga, é possível que você entre em uma dessas fases de luto. Aí a gente fica assim, nossa, mas é uma roupa. Não, mas havia um significado, havia uma memória, uma coisa especial. Entende? Por isso que o luto, é importante que você entenda, luto não é só para a morte. Não é só morte de pessoas. Luto vai para toda e qualquer coisa que tenha significado, que tenha sentido, né? Que eu tenha uma ligação emocional com aquilo e que de alguma forma perdeu, quebrou, não tenho mais. Entende? A gente entra, por exemplo, em processo de luto quando muda a fase da escola. É um lutinho danado quando você sai de uma professora para 10, que sai do fundamental para o outro. O pessoal que sai do ensino médio chora horrores na formatura. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a gente sonhou querer viver a vida, a gente nem sabe o que a gente quer viver. Aí fica aquela coisa, eu queria isso, mas nem sei por que eu queria. Volta, estou pedindo errado. É um processo de luto. A demissão, por exemplo, você vai estagiar, encerra o contrato do estágio, você já previa que ia encerrar, mas ainda assim o seu emocional sofre. Despedidas, por exemplo, alguém, que nem um pastor aqui, ele vai mudar. Embora não vá para longe, a gente ainda pode ser que dependendo da conexão que se criou, que cria às vezes uma tristeza, uma daquelas fases. Ah, poxa, não queria. Ah, não, vou pedir para a associação trocar. Sabe assim? É uma negação. Né? Não. Ou então, assim, o outro entra e fala, não vou gostar dele, não. Só se ele for tão bom quanto o pastor Yuri. Já está barganhando, já, entendeu? Então, a gente vive essas fases constantemente, só que a gente não percebe. O importante de perceber é que isso ajuda a gente a encarar a nossa vida. Nossa vivência. Não sei o que é isso não, gente, mas tá bom. Me ajuda aí, que eu acho que foi e voltou. Foi, pronto, ó. Esse é um outro filme. Eu tô cheia de filme hoje, né? Tô cheia das historinhas. Mas esse aqui eu achei legal, porque seria uma dica de como a gente pode lidar com alguém que não está bem e aparentemente está fingindo estar bem. A dica ela é muito simples, olha que eu catei isso do filme, né, para você ver. O filme é o Divertidamente, depois aconselho, é um filme muito gostoso para assistir, tem muita lição legal. A azulzinha é a tristeza, é uma emoção, né? E esse rosinha é o ursinho Pimpão, que é um ursinho da infância da protagonista do filme. E ele está triste porque ele perdeu um foguete, que era um negócio que era a memória da Riley, né, da protagonista. Só que olha que interessante, a tristeza vai falar para ele lá no início. Que pena que pegaram o seu foguete, era uma coisa que você amava e se foi para sempre. Aí ele fala, era tudo que eu tinha da minha melhor amiga. Aí olha o quadrinho, o que acontece? O que a tristeza fez com ele? Abraçou. E aí depois falou, eu estou melhor agora. A estação fica para lá, do tipo, eu estou melhor, vamos, né? E aí a alegria vai perguntar para a tristeza, como é que você fez isso? Aí ela fala, não sei, ele estava triste e eu o escutei. A maioria das pessoas, inclusive nós, precisamos apenas ser ouvidas, escutadas, abraçadas. É tão simples que a gente quer a coisa mais complexa. Quer ver? Se eu parasse hoje para contar ou tentar desabafar com vocês, o tanto de gente que vai me interromper já querendo dar solução, parece que é, desculpa, sem ofender Mateus, que agora é a minoria aqui, sem ofender o Mateus, mas parece homem, Mateus, que homem é objetivo prático, e às vezes a gente quer ouvir, quer ser escutado, e homem vem lá dando solução. Eu falo assim, para, só escuta. Só escuta. Geralmente, mulher, quando vai falar, ela já tem a solução, mas ela só quer falar, ela só quer colocar para fora. E homem também. O problema é que eles é mais difícil de desabafar, por quê?
Porque eles sentem é uma luta muito grande com a cultura de se mostrar frágil. Eu tenho um paciente que ele fala para mim assim, mas eu não quero ser fraco. Ele não chora. Ele não chora. Quando ele vai chorar, dá para ver o corpo dele quase convulsionando para sair uma lágrima, de tanto que ele resiste em mostrar uma emoção, que na cabeça dele é uma fraqueza. Só que ele está lá indo toda semana no consultório porque ele sabe que ele não está bem. Então a gente precisa ter um olhar atento ao nosso redor. Como é que eu vou saber? Olha, eu diria que o olhar não nega, o olhar não mente. Você pode tentar falar assim, tá tudo bem. Olha no olhar da pessoa, que a gente consegue perceber. O Espírito Santo, então, ainda dá uma sussurrada. Opa, insiste aí. Outra coisa que é interessante, a pessoa, quando ela não está bem, ela vai mudar de alguma forma o comportamento. A gente sente que está estranho, que tem algo diferente. A gente até pode falar, ué, tem algo estranho contigo. A pessoa fala, não, tem nada. Tem. Mas aí, às vezes, você quer perguntar para ela o que ela tem para falar e ela fala assim, não tem nada. Então, fique do lado. Pode falar. Precisa de confiança, né? Se eu imaginar que eu vou falar para você, você vai contar para outra, eu não vou contar, né? Vou falar. Vai passar tudo por uma questão, e desculpa o termo forte, mas é uma questão de caráter. Se eu me mostrar confiável, a pessoa vai poder contar. Ah, mas ela é a faladeira da igreja. Aí você vai precisar mudar um pouco sua reputação. Sabe, vou dizer para vocês, o meu trabalho seria muito mais fácil se a igreja como um todo pudesse ouvir mais adolescentes e jovens. Que cada igreja que eu passo, eu tenho gente depois mandando mensagem para mim. Ontem eu tive 3 meninas que mandaram mensagem para mim no WhatsApp. E não tem problema. Mas por que elas confiam em mim? Só porque eu sou profissional? Ou porque eu demonstrei algum tipo de segurança e confiança que elas foram... E são meninas, e meninos, por exemplo, que poderiam falar com a liderança da igreja, se tão somente conhecessem, confiassem e se assegurassem, ficassem seguros. Lá na central eu faço essa ponte, eu fico mandando todo mundo ficar falando do pastor, eu enfio na casa do pastor, para eles poderem sentir confiança, a mesma confiança que eu sinto lá com o pastor Gilson, nosso, que os jovens também sintam. E aí aliviou pra caramba, que aí eu consigo vir falar com vocês, porque meu rebanho que é grande, tá correndo atrás de outros pastores também para poder desabafar e tudo mais. Diga. Uma coisa que é interessante, tenha presença. Você não precisa ter o conselho, você precisa ter presença. Isso significa o quê?
fica do lado. Eu não tenho que dizer, fica do lado. Dá um abraço, pega a mão. Eu e meus amigos, a gente tem até hoje, quando eu não estou bem, ou eles não estão bem, a gente senta um do lado do outro, pega a mão e fica fazendo massagem na mão. Se vai falar, se vai chorar ou não, é um carinho tão simples. Não precisa ser fisioterapeuta, massoterapeuta para. É um carinho tão simples. E é tão gostosinho também, de verdade. Tanto de receber quanto de fazer. Cara, alivia e cria uma conexão. Eu não preciso dizer absolutamente nada. Simplesmente eu estou dizendo, eu estou aqui. Pode contar comigo. E é isso que as pessoas precisam. Nós precisamos disso. Vou correndo aqui os últimos slides. Tem uma tribo africana, não sei qual é o nome da tribo, mas eu vi essa história e achei legal, que quando acontece de alguém da tribo não estar bem, eles colocam essa pessoa no meio da tribo, convidam toda a tribo para ficar ao redor, e toda a tribo passa a falar coisas boas para essa pessoa. Então, eles fazem uma roda e começam a lembrar coisas boas, mas não é simplesmente ficar puxa-saquismo, não, tá? É do tipo de elogiar e trazer à memória aquilo que a pessoa é boa pela minha visão. Às vezes tem coisas que eu vou falar, por exemplo, da galera, que eles falam assim, nossa, eu não sabia que eu era assim. Mas eu tô de fora, eu tô vendo. Então eu vou lá e elogio. E aí a pessoa, né, resplandece. E isso é uma coisa que se a gente pudesse fazer mais vezes, que nem eu falei com a minha mãe, hoje eu fui nomeada lá na Igreja Central, eu sou uma anciã trainee. É invenção de moda, mas eu tenho em discipulado. Porque, caso vocês saibam, agora a igreja permitiu anciã mulher. Então, a gente tem uma anciã mulher na Central e eu sou uma do time que vai jovem, anciã jovem. Ó, maravilha! Vamos, força, guerreiras. Mas o que mais me marcou foi que no final do culto, uma senhorinha, que eu nem lembrava o nome, mas, gente, ela me procurou, porque ela parou do nada e falou assim, você é a Larissa? Aí eu, sim. Até o que eu sei, eu sou. Você é a Larissa? Você que vai ser anciã jovem, né? Eu, sim. Deixa eu te dar um abraço, parabéns. Tô com esse abraço até hoje. Até agora, eu me emocionei. Eu tô com esse abraço até agora. A igreja tem 1000 pessoas. Uma pessoa veio me abraçar. Não estou dizendo que, nossa, 900 ingratos que não vieram falar comigo. Não. Mas, gente, isso é tão bom. E é tão simples de fazer. E é tão pouco, quando a gente vai ver, não precisou gastar nenhum dinheiro. Ela só desceu da nave, me procurou, ela gastou um esforço para me achar, né? Mas ela não foi embora sem antes dar esse abraço. E quando a gente vai ver a diferença de um abraço, de uma mensagem, de uma fala, tem tanto jovem que quando eu falo assim, nossa, eles fazem, por exemplo, o Mateus está lá no computador. Aí, digamos que você termina o culto e fala assim, Mateus, hoje foi muito bom. Hoje arrasou. Cara, eu não sei, tá, Mateus? Eu tô dando a dica, ver se elas pegam no ar. Mas isso é tão bom, porque mesmo que pareça uma tarefa rotineira, por exemplo, eu dou palestra o tempo todo. Mas é muito gostoso quando ainda falam para mim assim, nossa, sua palestra serviu para mim. Porque automaticamente também serviu para mim. Mas eu sinto como se fosse uma coisa muito boa. Então a gente precisa fazer como a tribo africana, elogiar um pouco mais. Pararmos, olharmos uns aos outros com mais amor e mais ternura. A gente não precisa ser especialista. Não precisa ser pastor para orar com a pessoa. Não precisa ser psicólogo para escutar os problemas. A gente só precisa ser humano. Como está ficando cada vez mais raro ser humano, que está virando máquina, está virando um negócio que eu não sei não, gente. Está um negócio doido no mundo. Quando a gente se torna ser humano e olha para um outro ser humano com mais empatia, com mais ternura, com mais amor, as coisas fluem, ajudam. Passa para mim o último slide, porque acho que o controle... não era o último não, mas isso aqui é só dica. Dentro das questões emocionais, principalmente depressão, esses personagens eles foram deprimidos na Bíblia. Quero ver se vocês sabem. Vamos lá, rapidinho.
Quem é o lá de cima que é fácil? Jonas. Muito bem. Esse aqui do gigante? Davi. Ok. Esse já vai ser mais danado. Quero ver. Isso daqui tem que ver se ano bíblico está em dia. Não. Esse aqui tem 2 livros. E um dos livros dele chama-se Lamentações. Jeremias. Lá em cima, a depressiva é a sogra que teve 2 noras. Calma, o nome da sogra. A sogra. Noemi. Noemi, na Bíblia, ela até fala assim, quando ela volta para Belém, ela fala, não me chame Noemi, me chame Mara, porque minha vida está amarga. Imagina a dor que essa mulher estava passando, né? Para falar que do nome dela, que era abençoada, feliz, para amargo, o negócio estava danado. Passa mais um, Mateus. E esse aí? Quem é esse? E onde ele está? Vamos ver se você lembra o episódio na Bíblia que registra isso aí. Getsemane. Oi? Antes da crucificação. No Getsemane, Cristo sentiu a angústia do sofrimento, a ponto de hoje eu e você podermos orar e falar, Deus, eu não estou aguentando, e você conseguir plenamente sentir o próprio Cristo falando, eu te entendo. Eu senti na pele. E não senti na pele porque sou Deus. Senti na pele porque eu sofri também como ser humano. O suor de gotas de sangue é algo que eu e vocês podemos passar, embora pouco registrada, porque tem que ser uma angústia absurda. Mas não é uma angústia divina, é uma angústia humana ao extremo. Foi isso que ele passou. Mas ele não passou simplesmente por mim e por você, porque isso daí a gente ouve toda a Páscoa, né? Ele passou para poder chegar para mim e para você e falar, eu te entendo. Eu sei que dói. Mas eu também sei que passa. E só passa como? Confiando nele. É como se ele fizesse a troca. Eu sei que passa porque já passou, já venci. Então, entrega para mim e recebe aqui essa minha paz que você não vai conseguir descrever para ninguém. Só viver, só sentir. Por último, aí eu acho que é o último slide em nome de Jesus. É, o último. Que eu tô falando, né? O último, eu tô 30 slides, socorro. Desculpa. Ó, eu vou encurtar, vou passar com esse slide de encerrar. Porque eu ia ter um outro vídeo, mas preferi não, tá bom? Mas esse daí é o seguinte, a lição da ostra. Não sei se você já ouviu falar. Ostra é um negócio que é uma concha, né, no mar, que de vez em quando entra um grãozinho de areia nela. Só que esse grão de areia, ele machuca. Ele faz ferida na ostra, sangra a ostra. E ela tem 2 alternativas. Ou ela deixa aquele grãozinho incomodando ela, machucando ela, ferindo ela, ou seja, sofrendo. Ou, isso é real, tá, gente? Quem é que ia fazer biologia? Ó, depois você me corrige se eu estiver falando errado, tá bom? Ou então, ela pega esse grão e ela começa a revestir esse grão. Só que ela vai revestindo esse grão, até que, é claro, que não é a intenção da ostra. Tudo que ela está querendo é que não doa. Então, ela vai lidando com isso de forma a não doer esse grãozinho mais. Só que esse grãozinho se torna pérola. Aí vem o ser humano e causa mais outra dor, né? Arrebenta a ostra para pegar pérola. Esse é um detalhe que a gente deixa para lá. Mas, o que eu quero com isso? Lição da ostra. Na nossa vida, a gente tem grãozinhos de areia que batem no nosso coração, incomoda, machuca. E aí a gente precisa, com Deus, tomar a decisão de deixar lá machucando, sofrendo, sangrando, ou falar, Deus, eu sei que o Senhor pode pegar esse grãozinho de areia e transformar isso em pérola. Pode fazer de algo ruim algo melhor. Pode pegar algo que é nitidamente uma desgraça e se transformar em bênção. Não porque fosse o plano original. Porque o plano original era tudo perfeito, lembra disso, tá? O plano original era tudo perfeito, mas porque em Deus a gente pode ter a confiança de que Ele é especialista em pegar grãozinhos de areia e transformar em pérolas. Eu quero orar com você, tá bom?
Havendo dúvidas, perguntas, qualquer coisa a mais, a gente troca um WhatsApp, um contato aí, sem problemas. Tá bom? Vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque agora, no início dessa nova semana, final deste sábado, nós te agradecemos, Senhor, porque apesar desse mundo mal, cheio de coisas ruins, cheio de perdas, de dores, de luto, podemos confiar que o Senhor pega esses grãozinhos de areia que nos machucam e pode transformar em pérolas. E através disso, Senhor, podermos ajudar outros que estão sofrendo também, padecendo nesse mundo. Nos ajuda, Senhor, que o nosso olhar seja aberto para enxergar as pessoas que precisam da nossa presença, precisam do nosso conselho, precisam apenas do nosso ouvido, para que possamos, Senhor, ser as tuas mãos, os teus ouvidos estendidos aqui nessa terra. Que as pessoas possam ver o Senhor através de nós. Que as pessoas possam se sentir acolhidas, amadas, seguras através de nós. Por favor, Senhor, continue a nos usar. Perdoa-nos nossas falhas. E, Senhor, esteja conosco, esteja com a Igreja do Galeão, trazendo paz, trazendo conforto e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a Larissa por ter aceito vir para cá e trazer essa palestra que nos ajuda muito, né? E agora eu vou convidar todos que subam, nós temos um lanche especial. Quem nunca tomou Fanta Natural vai tomar hoje. Fanta Natural. É especiaria da Dona Lau. E que nós possamos estar sempre abertas a todos, né, com essa palestra que nós ouvimos hoje, abertos também para receber elogios, né? Porque, às vezes, eu escutei uma vez de uma professora que nós precisamos também saber receber o elogio. Não é só saber dar, mas saber receber também é muito importante. Então, que nós possamos estar abertos para receber também elogios. E vamos subir todos, a gente vai para o Salão dos Jovens. Muito obrigada. Não tenho nem palavras para te agradecer. Tudo mudou no dia em que eu te encontrei.